Olá, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco com vocês da importância do programa de 12 passos no tratamento da dependência química. E também abordar a dinâmica desse programa a partir de uma perspectiva psicológica dos seus enunciados. Para quem não sabe, o programa dos 12 passos é aquele elaborado e adotado pelos grupos de mútua ajuda, que se iniciou lá atrás com os alcoólicos anônimos, mas que depois teve seu desdobramento nos narcóticos anônimos e também em outros grupos com diferentes focos de atendimento, como, por exemplo, comedores compulsivos, pessoas que amam demais, comportamento de compra, enfim, é o mesmo programa. Olhando para a estrutura desses passos, é possível fazer algumas aproximações com os conceitos da psicologia. E a partir daí entender a dinâmica proposta pela programação de AA e também da sua efetividade para o tratamento. Eu não vou falar de todos os 12 passos nesse vídeo, eu vou falar apenas dos 3 primeiros. Até porque os 3 primeiros passos são os considerados a base da recuperação, pois ele serve para deter o processo da dependência química. A gente poderia dizer, assim, a grosso modo, que esses passos iniciais, eles são os necessários para reconhecer a necessidade de ajuda, procurar a ajuda e acreditar na ajuda que está recebendo, e que sem eles não há uma recuperação, né? O programa como um todo, ele também fala de uma reconexão com a espiritualidade, sem qualquer tendência religiosa. Na verdade, eles falam de uma espiritualidade que tem a ver com uma reconexão da pessoa em recuperação com princípios éticos e morais e também com propósitos que são imprescindíveis por uma verdadeira reabilitação. Bom, vamos então aos passos propriamente dito. Eu não sei de cor, obviamente, todos os passos, apesar de estar bastante familiarizada com a programação, eu não sei de cor todos os passos. Então, eu vou usar aqui um auxílio só para eu ler o enunciado para vocês e aí, a partir daí, então, poder comentar sobre esse enunciado, né? E fazer aí essas aproximações com alguns conceitos da psicologia, tá? Vale fazer até um parênteses antes de iniciar, do seguinte, é por isso que esse programa, ele tem a sua efetividade, né? É por isso que a programação de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, eles têm um número muito grande de pessoas que se recuperam a partir dessa programação. Porque apesar de ser de mútua ajuda, de serem pessoas que sofrem do mesmo problema, ajudando pessoas que sofrem do problema, pessoas que já conseguiram sair e resolver as suas questões com o uso de drogas, por exemplo, álcool e drogas, ajudar aqueles que estão iniciando nesse processo. Então, apesar de serem pessoas comuns ajudando pessoas comuns, e aqui eu não estou desqualificando as pessoas comuns, o que eu estou querendo dizer assim, não tem nenhuma especialidade técnica, né, nenhuma formação técnica, são passos que eles são efetivos exatamente porque, como eu vou mostrar aqui, para que de fato a pessoa faça, né, desses passos, né, deem esses passos, é necessário a mobilização de alguns recursos internos muito importantes, né, recursos internos de âmbito cognitivo, emocional e psicológico, né? Então, são passos efetivos. Vale uma ressalva aqui também, que devido ao grande número de pessoas que hoje apresentam já quadros patológicos decorrentes do uso de drogas, ou até mesmo quadros pré-mórbidos, né, que já existiam antes mesmo do uso e que foram agravados devido ao uso de álcool e drogas, essas pessoas, por apresentarem algumas condições clínicas específicas, às vezes têm maior dificuldade de aderir e se beneficiar unicamente da programação de 12 passos, né? São pessoas, os 12 passos continuam sendo efetivos, eles continuam sendo
um coadjuvante importante no processo da recuperação. No entanto, são pessoas que também precisam de algum tipo de acompanhamento técnico, seja médico, seja psicoterapêutico. Por quê? Porque apresentam condições extras, né, além do só do uso de drogas, né, ou álcool. Então, não é que os 12 passos não funcionam para essas pessoas, eles funcionam desde que ela tenha também o acompanhamento com uma equipe especializada para que ajude nessas outras condições que estão relacionadas ao uso de drogas, mas que não se resolvem apenas com a programação de 12 passos. Necessita muitas vezes, por exemplo, de uma terapia medicamentosa, necessita muitas vezes de uma intervenção psicológica ou outros tipos de intervenção, tá? Então, os passos em si continuam sendo efetivos, mas, obviamente, lembrando sempre, é sempre importante enfatizar, que apesar de existir uma única dependência química, ou seja, um único quadro sindrômico, né, características específicas para se fazer o diagnóstico para uma dependência química, existem inúmeros dependentes químicos, ou seja, a maneira como essa dependência se expressa em cada indivíduo, em cada usuário, em cada dependente, é muito singular. Né? Então, esse olhar individualizado é muito importante. Não que não haja intervenções que possam ser feitas de modo global e que não tenham, por si só, também sua efetividade e também a sua necessidade dentro do processo. Né? É preciso ter um olhar individualizado? Mas isso não quer dizer que a gente descarta abordagens que são mais genéricas. A gente utiliza de abordagens mais genéricas associadas com abordagens mais específicas para cada um daqueles indivíduos que estão em tratamento e que requerem abordagens específicas porque apresentam demandas específicas, certo? Bom, então, feita essa ressalva, vamos falar aqui um pouco dos 3 primeiros passos, né? Como eu disse, eu vou falar apenas dos 3 primeiros passos, porque eles são a base, é o que sedimenta todo o processo. É a partir desses passos que é possível fazer os demais, né? Então, sem fazer, e eu diria até mais, hein? Os 3 primeiros passos são importantes, mas eu diria que o primeiro passo, e por isso ele é o primeiro passo, sem fazer o primeiro passo, e vocês vão entender por quê, é impossível fazer qualquer outro, né? É impossível até fazer o segundo, o terceiro passo. Né? Apesar de todos comporem aí a base, o primeiro passo é o primeiro, ele vem encabeçando, é o abre-alas mesmo, é o carro-chefe, vamos dizer assim, dessa programação, porque sem ele, sem a pessoa realizar esse passo internamente, é impossível e se torna inviável a sua recuperação, né? E vocês vão entender por quê. Então vamos lá. O primeiro passo diz o seguinte: o primeiro passo fala assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o controle sobre nossas vidas. Eu já faço uma primeira ressalva em relação a esse passo. Ele está feito no passado. Se vocês repararem, ele está escrito no passado, no tempo verbal passado. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, porque ele está dizendo assim: para essa pessoa ter chego ao grupo, ele já tem que ter admitido. Então, não é uma coisa que ele vai admitir no grupo. No grupo, isso vai ser trabalhado, isso vai ser ampliado, isso vai ser explorado. Mas para que a pessoa chegue ao grupo, ela já tem que ter admitido que era impotente perante o álcool e que perdeu o controle da sua vida. Né? Por quê? Porque se eu não admito isso, se eu não admitir que eu tenho um problema, eu não vou procurar ajuda, correto? E isso serve para tudo, não é só no caso de dependência química. Se eu não admitir que eu estou com alguma questão, eu não vou procurar ajuda. Se eu estou com uma questão jurídica a ser resolvida, se eu não admito que eu tenho um problema jurídico a ser resolvido, eu não vou procurar o advogado. Eu não vou ao médico se eu não admitir que eu estou com algum problema físico, orgânico. Eu não vou ao psicólogo se eu não admitir que eu estou precisando de ajuda, que eu estou com alguma questão a ser resolvida. Então, a busca pela ajuda, ela tem por trás a admissão de que algo está errado, certo? Então, por isso que os tempos verbais nos 12 passos estão no passado, né? Então, a pessoa
admitiu que era impotente perante o álcool e que tinha perdido o controle da sua vida e por isso foi ao grupo buscar ajuda. Correto? Então, essa é a primeira coisa. Olha que importante, né? Porque ele está dizendo o quê? Se você chegou até aqui, é porque você já admite que tem algum problema a ser resolvido, certo? Aí você vai dizer assim: ah, mas nem todo mundo, principalmente se algum frequentador de grupo estiver assistindo esse vídeo, né? Apesar de ser um vídeo mais voltado aí para o público de profissionais, né? Ele traz elementos que também ajudam muito o público leigo, né? Que são usuários e familiares. Mas, enfim, se você é frequente, você vai falar, ah, mas nem todo mundo que está no grupo admite, muito pelo contrário, continua com uma postura super arrogante e tal. É verdade, né? Então, às vezes, essa pessoa chegou ao grupo não porque ela admitiu que era impotente, ou porque admite que perdeu o controle. Às vezes ela está lá obrigada, né? E isso acontece também não só no grupo de mutua ajuda, como no próprio serviço especializado, né? Então, quer dizer, nem todo mundo que chega para o tratamento veio a partir de um reconhecimento de um problema. Muitas vezes ele está lá obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, às vezes obrigado pela justiça, enfim, são inúmeras as formas, são inúmeras as condições, na verdade, que levam a pessoa a buscar ajuda. Mas quando falamos da programação de 12 passos, o que esse enunciado diz é: se você não tiver feito essa admissão, se você ainda não tiver reconhecido a sua impotência perante a sua droga de escolha, seja o álcool ou qualquer outra droga, e não tiver admitido que perdeu o controle, nada vai poder ser feito. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você admitir, certo? E então, por que que eu disse, né, no comecinho que esse é um passo muito importante? Porque ele simboliza o fenômeno da rendição. O que que isso quer dizer? Né? Quando a gente está falando de rendição, em termos psicológicos, em termos da psicologia, nós estamos falando da quebra de defesas do ego. Só se rende quem quebrou mecanismos egóicos muito fortes, principalmente o orgulho e a onipotência. Ou seja, você não tem como se render, seja onde for, se você não quebrar esse mecanismo do orgulho de tipo, eu dou conta, tá tudo certo, eu vou resolver isso, da onipotência, eu vou resolver isso sozinho, eu não preciso de ajuda, que são mecanismos até muito primitivos, né? Se a gente pensar do ponto de vista da psicologia, a onipotência, ela é um sentimento característico de crianças, né? As crianças têm esse sentimento de onipotência, de que são capazes, né? Vamos dizer assim, de dar conta das coisas sozinhas, né? Isso é típico de um, de um sentimento muito infantil, né? Nem vou entrar no mérito aqui agora disso, né? Mas eu posso até gravar um outro vídeo falando sobre esse sentimento de onipotência tão característico na dependência química e a sua articulação com processos bastante primitivos, né? Da nossa época de infância mesmo, né? De processos primitivos, eu digo, no sentido da infância, né? Mas enfim, então uma pessoa para chegar a buscar ajuda, seja no grupo de mutua ajuda, seja num profissional especializado, ela precisa ter quebrado o orgulho e o sentimento de onipotência, ou seja, eu sei, tá tudo sob controle, coisas típicas de dependente, né? Eu uso porque eu quero, na hora que eu quiser eu paro, vocês estão exagerando, ou seja, tá tudo sob o meu controle, né? Não perdi o controle. Então, a pessoa que chega para um tratamento, seja no grupo ou seja no tratamento especializado, a gente está falando de uma pessoa, eu digo essa pessoa que vem de livre e espontânea vontade e não de livre e espontânea pressão, né? Então, essa pessoa que chega, ela chega com uma quebra de alguns mecanismos egóicos, vamos dizer assim, importantes, inclusive para sua adesão ao tratamento. Né? Então, quando você abaixa a crista, vamos dizer assim, né? Quando ele abaixa a crista, quando ele reconhece que houve a perda do controle da situação, é que é possível, então, ele reconhecer a necessidade de ajuda e, a partir daí, aceitar a ajuda que vai ser ofertada. Né? Então, esse primeiro passo, ele fala, né, sobre isso, sobre a quebra de mecanismos egóicos bastante importante, né? E
E também, né, e somente dessa maneira vai ser possível ele se abrir para pensar, para refletir sobre sua vida, sobre a situação na qual ele chegou, sobre a sua responsabilidade naquilo que lhe faz sofrer, porque o orgulho, muito característico na dependência química, ele também diz sobre aquela disposição do usuário em sempre identificar um problema. Né? Então, quer dizer, as coisas não aconteceram por minha culpa, a culpa é sempre do outro, ele sempre identifica externamente os causadores da sua situação, nunca aceita ele como sendo responsável, muito menos o seu uso como sendo responsável, ou seja, o período inicial, e por isso que esse primeiro passo é um passo imprescindível, porque esse reconhecimento está falando de alguém que já está se colocando meio que no epicentro do furacão, certo? E não como alguém que foi acometido por uma situação adversa e, coitado, ele não teve culpa de nada. Não, alguém que é responsável. Eu não gosto muito de falar de culpa, porque culpa remete a castigo, né? Então, eu gosto mais de falar sobre responsabilidade, sobre o reconhecimento da sua parcela de responsabilidade naquilo que ele está vivenciando. Né? Então, é só nesse momento, quando ele quebra o orgulho, quando ele quebra a onipotência, que ele também vai estar em maiores condições de pensar sua situação e, a partir desse pensamento, reconhecer sua responsabilidade e, ao reconhecer sua responsabilidade, aceitar uma orientação, uma sugestão, ou seja, a ajuda que vai ser lhe ofertada. Né? Então, mas, né, esse é um outro ponto também bastante importante aqui, é que para que tudo isso aconteça, é preciso que ocorra algo imprescindível também dentro deste processo de quebra de orgulho e onipotência, que é a aceitação da sua condição. Quando ele fala, admito que era impotente e que perdi o controle, ele está também falando assim, eu aceito essa condição minha de impotência, eu aceito essa condição minha. Então, é um pouco humildemente, ele reconhece esse processo e aceita essa condição atual na qual ele se encontra. E eu friso, condição atual, não é uma condição permanente. Tá? É importante também o profissional ter esse olhar para o dependente como algo que é transitório do ponto de vista de que neste momento ele está numa situação X. Isso não quer dizer que é uma sentença de vida, que agora vai ser sempre assim. Né? Então, essa aceitação, essa quebra de orgulho e onipotência, ela gera uma aceitação da sua condição atual. E essa aceitação é tanto, né, como eu disse, da impotência perante a substância, como também da perda do controle da sua vida, né? Mas nada ocorre de uma forma assim tão leve, né? Essa aceitação, ela pode acontecer de duas formas, né? Ainda é possível a gente dividir aqui esse passo em dois momentos, né? Existem aqueles dependentes que fizeram uma aceitação que a gente chama de parcial. E a maneira como esse dependente vai praticar, vai configurar essa aceitação, terá um impacto preponderante ali no sucesso ou não da programação para aquela pessoa, né? De novo, não é a programação que pode ser bem ou mal sucedida, depende de como a pessoa está aceitando a sua situação, para que então ela possa se entregar a essa programação e a programação possa ter efeitos positivos dentro deste processo, né, da sua reabilitação. Então, a aceitação parcial, a gente está falando de uma aceitação na qual prevalece o comando da razão. Ou seja, a pessoa entende racionalmente, ela consegue ter uma percepção racional dessa situação. Ela entende racionalmente, né? Então, o comando da razão é o que está prevalecendo. E quando o comando da razão está prevalecendo, o que acontece é um aumento do desconforto emocional, porque cria-se um conflito. Porque eu entendo, mas não aceito. Por isso que é uma aceitação parcial. Ela é uma aceitação só no nível da razão. Sabe aquilo, eu entendo, mas não aceito?
que a gente fala das pessoas, olha, você não precisa, às vezes a gente até fala isso, né? Você não precisa aceitar as pessoas, mas você tem que entender. Então, quer dizer, você não precisa aceitar, não precisa ter esse trabalho emocional da aceitação, mas desde que você entenda. Para os outros vale isso. No caso dos 12 passos, isso não é positivo. Por quê? Porque se há apenas uma aceitação parcial, ou seja, apenas no nível da razão, nós estamos falando de uma pessoa que permanece em conflito e em tensão psíquica e emocional. Pois, né, como eu disse, ela entende a situação, mas ela não aceita, por exemplo, a sua condição de impotência perante o químico, né? E nesse caso, geralmente são pessoas que fazem apenas, né? As pessoas que fazem apenas uma aceitação parcial são exatamente aquelas que querem dar uma trégua no uso. Então, são aqueles usuários, aqueles dependentes que a gente encontra e que diz, fala, não, eu dei um tempo. O que esse tempo significa, na verdade? Por que ele deu um tempo? Por que ele está dando essa trégua no uso? Porque ele quer provar para si mesmo, primeiramente, e também para os outros, segundamente, de que ele está no controle. Porque se ele, vamos supor, na cabeça dele é como se ele fosse assim: bom, estão aqui dizendo que eu sou dependente, que eu sou impotente perante o álcool, que eu perdi o controle da minha vida. Eu vou mostrar para eles que não é bem assim. Vou ficar aí um mesinho sem usar, 2 semanas, não importa. Ele pode propor a si mesmo um prazo, ou seja, uma trégua. Então eu vou ficar aí um X tempo sem usar, e aí eles vão ver que eu consigo, porque se eu consigo ficar sem usar, é sinal de que a droga, então, não está no comando da situação, não está no domínio da situação. Então, essa aceitação parcial, que acontece apenas no nível da razão, ela tem a sua outra extremidade, a não aceitação emocional da sua condição de impotência perante o químico, o que faz confluir aí, né, desse conflito, a necessidade de provar que ele está no comando, de que ele não é impotente, que ele está sob o controle da situação. E aí são pacientes que dão tréguas. São pacientes que param por um período e voltam a usar. E nesse período que ele ficou sem usar, geralmente ele diz: não, mas eu já fiquei um tempo sem usar. Não, mas eu já consegui ficar 2 semanas, uma semana, um mês sem usar. Então, se eu conseguir, é porque está tudo no controle. E na verdade não é. É exatamente esse jogo, esse conflito interno que faz com que ele crie estratégias para não ter que se render, quebrar o orgulho, a admitir a sua impotência diante da situação que está vivendo. Então, ele entende o enunciado num nível racional, mas ele não tem o seu correlato emocional, né? Uh, já aqueles indivíduos que fazem uma aceitação que a gente chama completa, a aceitação completa é exatamente a articulação da razão com a emoção. Ou seja, ele entende e ele aceita essa condição. E quando a gente fala aceitação, nós não estamos dizendo que não há dor e sofrimento. Ao contrário, na verdade. Um dos maiores momentos de dor é quando a gente precisa aceitar uma situação. Aquilo dói, aquilo incomoda, mas também é libertador, porque a partir do momento que eu aceito, olha, perdi a mão, perdi o controle. Então há um alívio, é como se eu tirasse a mochila das costas que está pesada, porque eu estou levando nas costas a mochila de que não, eu consigo, eu dou conta, vai dar tudo certo. Dessa vez não deu, mas eu vou tentar mais uma vez. Não consegui ficar 3 dias, mas você vai ver, eu vou me propor a ficar agora uma semana e eu vou conseguir. Ou seja, fica aquele conflito, eu fico carregando aquele peso comigo, simplesmente porque eu não consigo aceitar essa situação, mas acima de tudo, lidar com a dor dessa aceitação. Porque a aceitação envolve dor, envolve desconforto. Né? Então, na aceitação completa, na articulação, né, a partir dessa articulação do entendimento com a aceitação emocional, é possível, então, essa pessoa, esse dependente em recuperação, é, experimentar um relaxamento psíquico, um relaxamento emocional. Sabe aquela. A gente geralmente fala, né?
Tem uma máxima, né, que a gente diz: "Calma, tudo está sob controle". E é exatamente por isso que eu não consigo manter a calma, porque eu percebo que eu tô fazendo, que eu tô fazendo das eu tô dan fazendo de tudo que eu posso, eu tô pensando, eu tô dando e as coisas não saem da maneira como eu espero. Então o calma, tudo está sob controle, na verdade é uma falácia, né, é uma expressão que é exatamente por causa dela que a gente entra em pânico, porque se está tudo sob controle, como que as coisas estão saindo fora do controle? Como que as coisas não estão acontecendo como deveriam, né? Então, na verdade, o ideal seria falar calma, nada está sob controle. Então, quer dizer, se nada está sob controle, não há nada a ser feito no sentido, veja bem, fazer um parêntese, no sentido do relaxa, então, há um relaxamento. Quando eu falo nada há o que ser feito, é no sentido assim, não adianta você ficar brigando, não adianta você querer mostrar, não adianta você querer provar por A mais B, que não é o que está se apresentando. Então, quando a gente está falando de dependência, se a pessoa chegou ao ponto de chegar até ajuda, ela está admitindo ali que há uma série de consequências na sua vida, uma série de perdas, uma série de situações que a tem acometido de uma forma adversa e que tem promovido dor. Então, quer dizer, se eu falo, não, mas está tudo sob controle, eu não estou aceitando a situação do jeito que ela é. É o contrário. Então, assim, calma. Você perdeu o controle. Então, aceita. Tira a mochila, tira o sapato, afrouxa a gravata, vamos dizer assim, né? Que a gente vai precisar agora pensar no que ser feito. Não está nada sob controle, né? Então, nessa aceitação completa, você consegue aí que esse indivíduo passe a ter um olhar mais reflexivo sobre a sua situação, porque ele já não está mais brigando com o que é, ele aceita que é o que é, perdeu o mesmo controle, é impotente perante o álcool, várias vezes se propôs, o álcool não, o químico, né? Dizendo aqui, várias vezes se propôs a tomar só um golinho, quando foi ver, bebeu pra caramba, várias vezes ele se propôs a não beber e quando foi ver, bebeu, várias vezes ele montou alguma estratégia e faliu, não deu certo, fracassou. Então, quer dizer, é um relaxamento muito grande. Bom, realmente, decretei falência, né? Então, a partir do momento que você decreta a falência, você larga a um relaxamento emocional, porque você não está tentando segurar aquela situação a todo custo para provar que ela não é o que ela é, né? Então, nesse momento, há de fato uma abertura, e somente nesse momento há de fato uma abertura para que todos os outros 11 passos possam ser feitos. Né? Então, o primeiro passo ele é crucial. Enquanto a pessoa não admite que é impotente perante o químico, enquanto ela não reconhece que perdeu o controle sobre a vida dela, nada vai poder ser feito. E é aí que tudo acontece, né? Então, quer dizer, quem é essa pessoa que chegou? Em que momento ela está dessa aceitação? Ela aceita mais num nível racional ou ela aceita já num nível racional, atrelado a também a aceitação emocional daquela situação? Né? Porque disso vai depender todo o andamento e principalmente engajamento dela no próprio processo, seja na programação de 12 passos, seja no plano de tratamento proposto por uma equipe de especialista. Né? Então veja como falar da programação de 12 passos, ela não está tão, aliás, ela não está nada separada, né, de toda uma avaliação e de toda a proposta a partir de uma perspectiva técnica, né, especialista, né? Muito pelo contrário, e lembrando, né, os dois fundadores dos Alcoólicos Anônimos, um deles era um psiquiatra, né? Então tinha conhecimento de causa também desses processos, né, psíquicos que envolve toda todo o como é que fala? Toda a recuperação. Então, de alguma maneira, eu acho que isso foi bem pensado, né? Não só porque ele era um psiquiatra, mas também porque ele era um alcoólatra, né? Ele era um alcoolista. E nesse sentido, né? Ele então tinha ali
né, um conhecimento técnico, mas ele também tinha um conhecimento de causa, né, de observar em si mesmo como esses processos aconteciam dentro dele, né, e o que era necessário, né, e o que foi, na verdade, não é o que era. Por isso que está no passado, né, os enunciados. O que foi necessário acontecer internamente para que ele, então, se restabelecesse, se recuperasse da sua dependência química, né? Então, é alguém que tinha conhecimento, mas conhecimento técnico, mas também conhecimento de causa, né? Então, quer dizer, eu só me recuperei quando eu admiti, é como se ele estivesse dizendo assim: eu só me recuperei quando eu admiti que eu era impotente perante o álcool e que eu tinha perdido o controle da minha vida. Enquanto isso não aconteceu, não foi possível a minha recuperação. E não é à toa que esse é o primeiro passo, né? Não querendo ser repetitiva, mas já sendo, não é à toa que é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é a admissão de uma situação, de uma condição interna que vai promover a possibilidade dos outros passos serem feitos e seguidos, né? Então, o segundo passo diz o seguinte: uh, ele fala assim: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Veja que continua no passado, todos os passos são no passado, como ele está dizendo assim: ok, eu admito que eu sou impotente, eu admito que eu perdi o controle, eu, eu admito, né, que, enfim, eu me rendo, né, tô rendido. Mas, se eu só fico nisso, veja, se eu só faço o meu paciente se render, eu também estou aniquilando todas as possibilidades de recuperação. É claro que ele precisa reconhecer sua situação para se tratar, mas se ele só fica na parte do reconhecimento e da aceitação da perda do controle e da sua impotência, eu também estou acabando com todas as possibilidades e com todo o seu potencial de recuperação, certo? Ou seja, de recuperar a sua ação. Então, quando no segundo passo ele fala, viemos a acreditar que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade, primeiro que ele está falando de um poder superior aqui, não necessariamente de algo ligado à espiritualidade, muito menos à religiosidade, né? O que ele está falando aqui é, eu me perdi, mas eu tenho certeza, eu creio, eu acredito que tem algo além de mim que pode me devolver a sanidade. E não é devolver a sanidade, é me devolver a sanidade. Percebe? O A está craseado, né? Isso é importante. O A do devolver a sanidade é craseado. Então, quando se tem a crase, não é que vão me devolver a sanidade. Eu perdi minha sanidade e vão me devolver. Ao contrário, vão me levar a uma condição de sanidade novamente. Eu fiquei insano, eu perdi o controle diante do álcool, usei e abusei. Perdi. Agora vão me devolver, vão me levar novamente a essa condição sã de potência, não de onipotência, mas de potência do agir, de potência da ação, certo? Então é um passo que devolve a esperança. É um paciente que, quando reconhece a perda do controle, quando reconhece a sua impotência, geralmente eles se sentem muito desesperançados, não confiam em nada, não confiam em ninguém, nem em si, nem em ninguém. Então, nesse segundo passo, o que está sendo dito é que é preciso acreditar que, se eu perdi todas as minhas condições, perdi o controle da situação, eu acredito que tenha algo ou alguém que pode me devolver a essa condição de sanidade. Então, esse poder superior aqui pode ser o próprio grupo. É essa pessoa acreditar que o próprio grupo de narcóticos anônimos tenha poder suficiente para ajudá-lo. Ou seja, então é um passo também de entrega, né? É um passo também de esperança que vai levar a um passo de entrega. Então, esse poder superior é fazer acreditando em algo fora de si,
num primeiro momento, não é em si, porque ele acaba de vir de uma descrença de si. Eu perdi, eu estou descrente de mim, mas eu creio que algo pode me ajudar. Então, esse poder superior está fora, esse poder está fora de mim. E que bom, não tem problema, que enquanto esse aqui, vamos dizer assim, ficou estragado, né? A gente leva essa crença para algo fora, para que esse algo fora possa ser transformador em algum momento, né? Então, esse segundo passo é um passo de esperança e de confiança, na qual esse indivíduo vai acreditar em algo fora de si e, a partir disso, permitir ali uma reconexão ou uma conexão com um outro, o estabelecimento da confiança nas pessoas e também ajudar a identificar a ajuda que ele pode estar recebendo de uma forma externa, né? Então, ele é um passo que ele começa a trabalhar a questão espiritual, a dimensão espiritual da programação, né? Porque essa crença no outro, esse se conectar ao outro, tem a ver com espiritualidade, né? Tem a ver com abertura, tem a ver com religar, né? Pensando, apesar de novo eu ressalto, né? Apesar de não serem passos que enfatizam algum tipo de religiosidade, sim, de espiritualidade, e é que a religião hoje foi tão um parênteses, é que a religião está tão deturpada nos tempos de hoje, né? Se a gente pegar a chave da palavra religião, a gente está falando de religar, né? De religare. Então, quer dizer, é de ligar nós com algo maior, com algo mais amplo, né? Então, de nos religarmos. Mas, na verdade, a religião hoje em dia está desligando a gente das coisas e das pessoas, né? Então, a espiritualidade nessa perspectiva dessa reconexão, a espiritualidade nessa perspectiva de conexão com o outro, de como é que fala? De humildade, do aceitar e pedir ajuda, né? E desse reconhecimento de uma potência fora de si e que pode ser muito de uma ajuda muito valiosa, né? Então esse passo ele começa a introduzir a questão da espiritualidade através de um poder superior não nomeado, que é apenas um acreditar numa força maior fora de si num primeiro momento, certo? A partir daí é possível então se encaminhar para o terceiro passo. E o terceiro passo, ele diz o seguinte, o enunciado: decidimos entregar nossa vontade, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Ele é uma programação universal, né? Então, ele enfatiza que o Deus que está sendo colocado aqui, porque agora ele usa a palavra Deus e não mais poder superior, é da forma como cada um concebe, porque não importa a sua religião. Não importa a sua religião. Quando se fala de recuperação de dependência química, requer os mesmos processos, né? Vai requerer a realização dos mesmos processos internos. Esse reconhecimento da impotência, da perda do controle, de acreditar que há algo fora de si capaz de te ajudar, e a partir daí chegar aí no terceiro passo, que é o passo da ação, né? Se lá era o passo da crença no bom sentido, né? Da fé, do acreditar que eu não consigo, mas há algo fora de mim que pode me ajudar a me devolver a sanidade. O terceiro passo diz sobre ação, sobre decidir entregar. Quando a gente fala de ação, não é só a ação comportamental, a gente fala da ação, que é a ação da entrega, né? Então, eu entrego a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus na forma como eu o concebi, né? Na forma como eu o concebo. Então, ele incentiva a tomada de decisão. Olha, você é impotente, você perdeu o controle. Há algo fora de você que pode ajudar, mas você precisa se entregar. Você precisa decidir fazer. Você precisa entregar a sua vontade para. Ou seja, a vontade de uso vai aparecer,
o desejo de seguir pelos mesmos caminhos já trilhados anteriormente, eles sempre vão te sondar, mas é preciso uma tomada de decisão de que você entregue essa sua vontade a esse poder superior, Deus, na forma como você o concebe. Ou seja, é um pouco também do passo do se contrariar. Né? Então, quer dizer, não é fazer sempre do mesmo modo, não é fazer sempre o que você fez, sempre o que você tem vontade, mas é muitas vezes entregar essa vontade para esse poder superior, a esse Deus, vamos dizer assim, para que você possa, de fato, fazer uma transformação, porque a sua vontade está viciada ainda. Né? E eu não digo aqui viciada apenas na questão do uso, eu digo viciada no sentido assim, nós vamos tender a fazer sempre as coisas do mesmo jeito. Qualquer processo de mudança, ele é sondado pela vontade de fazer da forma anterior, né? E por isso recaídas acontecem também em todos os sentidos e não só na questão de uso, né? Então, esse passo ele diz sobre a ação da entrega, de você realmente entregar a sua vontade e sua vida a esse poder superior, para que você possa, então, emergir nesse processo e a partir dessa imersão ser possível uma transformação, ou seja, ser possível permitir que essa ajuda seja uma ajuda transformadora, né? Então você percebe que isso só é possível se a pessoa fez uma aceitação completa lá atrás. Se ela chegou nesse terceiro passo com uma aceitação incompleta, parcial, apenas no nível da razão, você acha que ela vai se entregar a alguma sugestão? Você acha que ela vai se entregar a algum processo que vá orientar ela, sugerir algo, ou se abrir para uma transformação? Obviamente que não, ela ainda está brigando que do jeito dela pode dar certo, né? A aceitação parcial é isso. Eu não perdi o controle. Tá, eu posso ter cometido alguns deslizes ali, mas eu sei como fazer a coisa dar certo. Então, se eu ainda sei como a coisa pode dar certo, se eu ainda sei o que fazer para a coisa dar certo, nada que vem de fora pode ser reconhecido como ajuda e principalmente como uma ajuda transformadora. Eu ainda acho que eu mesma, dentro do meu orgulho, da minha onipotência, eu mesma vou ser capaz de mudar essa situação. Então, não há reconhecimento de poder fora, né, de poder de fora, muito menos desse poder ter poder sobre mim. Eu ainda sou o poderoso, né? Eu ainda estou no comando dessa situação. Então, esse terceiro passo é um passo de ação que fala de uma entrega para que ela possa identificar a ajuda e se entregar essa ajuda para que essa ajuda seja uma ajuda transformadora, né? Muitas vezes a falha de todo o processo é porque ainda o paciente não aceita a ajuda para que essa ajuda possa promover de fato uma transformação, ou seja, possa devolvê-lo a um pensar, um agir são de sanidade, né? E quando a gente fala de sanidade aqui, né, pensando mais nessa coisa dessa irracionalidade que muitos pacientes, que muitos dependentes são tomados fruto exatamente dessa paixão pelo tóxico, né? Que vai comprometendo toda a sua capacidade cognitiva de avaliação, de reflexão e de uma percepção razoável das situações, né? Então, veja, né, para fazer um fechamento aqui, era isso que eu queria passar para vocês em relação aos 12 passos. A gente poderia falar de cada um dos passos dessa mesma forma, porque cada um traz trabalhos, né? Como é que fala? Eles mexem internamente com processos muito significativos, né? E por isso que são sim que esse programa é sim um programa efetivo no tratamento da dependência química, porque a realização desses passos,
elas remexem com mecanismos de defesa, mexem com questões psíquico e emocional importantes que a gente encontra na clínica como um todo. Né? E veja que foi uma programação que foi adaptada para tantas outras questões, né? Que não ficou só focada na questão do uso de álcool ou de drogas, né? Mas que foi levada, de alguma maneira, adaptada para outras, vamos dizer assim, para outros transtornos patológicos, né? Que algumas pessoas sofrem, né? Então, porque ela tem realmente uma efetividade, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, essa importância também de nós profissionais nos conhecermos de todas essas estratégias que existem, né? Nem todo paciente vai se aderir a um tipo de intervenção, então é importante a gente conhecer todos os instrumentos que estão disponíveis para que a gente possa montar planos mais adequados, né, à demanda dos seus pacientes, e o grupo de mutuajuda é, de longe e sem sombra de dúvida, uma estratégia de intervenção com um papel imprescindível no processo. Né? Então, conhecer os passos é importante para o profissional também, para ele saber como que essa programação atua de forma interventiva, né, dentro das estratégias de tratamento. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar suas dúvidas e comentários. E nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!